Critérios diagnósticos vieram mais estabelecidos, né, principalmente com o DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Mentais. Níveis de suporte, eles, como o próprio nome fala, é nível de suporte. Então, o tanto que o indivíduo precisa de suporte para ser funcional. O DSM-5 é um Manual dos Transtornos Mentais. É um compilado de critérios diagnósticos para todos os transtornos mentais. Olá, esse é o Anderson Anaia em entrevista, diretamente aqui de Votuporanga. Sou o Anderson Anaia, editor-chefe do portal www.anaianews.com.br, canal no YouTube Anaia News, onde fazemos jornalismo independente e autoral. E hoje eu estou aqui com uma profissional de altíssimo garbo e elegância também, né? Obrigada. Profissional de referência aqui de Votuporanga, a doutora Deise Seba, que trabalha com psiquiatria infantil e algumas questões relacionadas também ao autismo. A gente vai desmembrar um pouco mais desse assunto que está tão em evidência, né? Que é uma questão tão peculiar aí da psiquiatria. Tudo bem, Deise? Como é que vai? Tudo bom? Prazer te conhecer. Finalmente deu certo, meu, né? Depois de tanto tempo tentando, né? Isso mesmo. Muito obrigada pela escolha, Anderson. Obrigado. É um prazer estar com você e levar um pouco de informação para a população em geral. Para as pessoas te conhecerem um pouco mais, eu também não sabia disso. Você é formada primeiramente em fonoaudiologia, né? Sim, eu sou fonoaudióloga de primeira formação, fiz medicina depois de 20 anos atuando como fonoaudióloga. Dentro da medicina, eu sou especialista em medicina da família. Medicina da família. Com um olhar totalmente voltado para a psiquiatria. E, recentemente, me especializando e me aperfeiçoando cada vez mais na infância e adolescência, principalmente no que está envolvido os transtornos de neurodesenvolvimento. Como você mencionou, o autismo é um dos transtornos de neurodesenvolvimento. Perfeito. Por que você escolheu primeiramente medicina da família? Eu acho que as coisas foram acontecendo e eu comecei logo que eu me formei a trabalhar como médica da família. E hoje eu entendo que o médico da família, ele tem um olhar muito amplo da medicina. Então, além de eu atender as crianças, eu tenho a competência de atender toda a família dentro do aspecto da saúde mental, que é extremamente importante. A gente não consegue tratar uma criança se eu não dou a base estrutural psíquica da família toda. Ô Deise, e a neurodivergência nunca foi um assunto que esteve tanto em ebulição social, assim vamos dizer, né, dos últimos anos para cá, né? Sim. Quais foram as principais evoluções científicas e sociais que você, enquanto profissional, você observou? Eu acredito que os critérios diagnósticos vieram mais estabelecidos, né, principalmente com o DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Mentais. Então, dentro do Manual dos Transtornos Mentais, no quesito neurodesenvolvimento, os critérios são muito bem estabelecidos. Com isso, né, com esse aumento das crianças neurodivergentes, eu acredito também que os profissionais que levam com seriedade a ciência começaram a estudar mais. Então, isso faz com que tanto a ciência quanto o social, ele acaba crescendo. Porque se a ciência avança, o social aprende, os médicos levam, não só médicos, mas toda a equipe multiprofissional, a educação também, né, a área educacional. Então eu acredito que tenha sido um avanço no estudo mesmo. Fora que o que a gente tinha anteriormente, eu vou usar, como você falou no começo, sobre o autismo, né? Sim. A gente tinha exatamente isso, o autismo. Então, eram crianças mais graves, né, que vinham acometidas muitas vezes de uma alteração muito importante, principalmente na comunicação e na socialização, e a maioria deles voltado também com uma deficiência intelectual bem importante no quadro. Hoje, com essa nova evolução de diagnóstico, a gente tem o autismo no espectro. Então, eu tenho quadros muito sutis, mas que caracterizam pelos critérios diagnósticos. São pessoas muito funcionais, mas que têm o sofrimento psíquico pelo quadro do autismo. E tenho também os quadros mais graves, que precisam de um suporte maior. Então, isso também ampliou catastroficamente o número de diagnósticos. Perfeito. As questões os níveis de suporte, como que tá essas classificações hoje? Porque houveram algumas modificações, né? Os níveis de suporte, eles, como o próprio nome fala, é nível de suporte. Então, o tanto que o indivíduo precisa de suporte para ser funcional, tá? Por exemplo, o nível 1 de suporte, ele precisa de um suporte muito discreto,
para que ele seja funcional, ao ponto que um nível 3 de suporte, ele precisa de muito apoio, tanto familiar, quanto educacional, quanto multiprofissional, para que ele se torne um pouco funcional ou mais autônomo, tá? Então, o nível de suporte, ele tem a ver com a quantidade de apoio que esse indivíduo precisa. E é muito interessante porque esses níveis de suporte, Anderson, eles migram de um para outro, dependendo da estimulação. Então, vou te dar um exemplo de uma criança, tá? Uma criança com 2 anos de idade, 3 anos de idade, que foi diagnosticada como nível 3 de suporte. Essa criança, ela tem muito para evoluir, porque ela está numa fase de desenvolvimento. Se eu entrar com as terapias adequadas, com o manejo familiar, fazendo o básico bem feito, eu consigo fazer com que essa criança saia de um nível 3 para o nível 2, tá? Consequentemente e infelizmente, se eu tenho uma criança que não foi estimulada, e mesmo estando em nível menor, né, 2 ou 1, se ela não foi estimulada, se ela foi exposta, por exemplo, muito às telas, com uma educação disruptiva no lar, sem o básico bem feito, o que seria esse básico bem feito? O brincar, o estimular dentro do ambiente, uma família estruturada que prioriza rotinas, previsibilidade. Essa criança, infelizmente, ela pode mudar o nível para um nível de menos autonomia e menos funcionalidade.